Olá, tudo bom com vocês? Sou o professor Chico, de Filosofia e Sociologia, e hoje nós vamos começar uma sequência de aulas dessas duas disciplinas para oferecer para vocês alguns conteúdos interessantes, seja pensando nos testes, nos vestibulares que vocês vão enfrentar, mas ao mesmo tempo alguns saberes que acabam sendo muito bons também para a gente pensar a nossa própria vida, o nosso lugar do mundo, enfim, né? Essa primeira aula é a aula 1 de filosofia, e vocês vão perceber que na toada desses nossos encontros, essas aulas elas serão divididas em 3 partes. Serão 3 grandes perguntas ou 3 temas que são importantes para a gente ter uma familiaridade maior com a filosofia. Na aula de hoje, como vocês podem ver aqui na lousa, ela tem um sentido bem introdutório e é baseado em Platão, mais especificamente no seu livro A República, né? A gente tem 3 grandes temas aqui, né? A primeira pergunta nossa é o que é filosofia? Depois a gente vai caminhar para uma apresentação de todos os tipos de saberes que nós encontramos na reflexão de Platão e qual é o lugar da filosofia nesse conjunto de conhecimentos criados pelos seres humanos, né? E por último, nós vamos tentar entender por que em Platão, na República e particularmente na filosofia da Grécia Antiga, nós temos uma centralidade do olhar como sentido humano para a construção do pensamento filosófico, das questões que vão ser apresentadas por esses grandes pensadores, né? Nessas aulas vocês vão perceber que eu vou trazer para vocês alguns textos, nós vamos literalmente ler, são textos pequenininhos, mas acho que são muito importantes para a gente ter uma familiaridade com esse tipo de leitura, de discussão, até mesmo de palavras, né? E ao mesmo tempo vocês vão perceber que eu vou tentar dar um enfoque que abre a nossa perspectiva até mesmo para outros tipos de disciplina. Língua portuguesa, biologia, matemática, história, enfim, dependendo muito daquilo que vai ser abordado aqui, né? Bom, para iniciar essa nossa primeira conversa, eu vou pegar uma edição do livro A República, de Platão, e vou ler para vocês justamente o primeiro capítulo do livro 7, que seria o capítulo 7 dessa obra. É um capítulo bem significativo e acho que vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa referente a ele com o seu professor ou a sua professora de filosofia, quando ele ou ela construiu uma aula sobre a alegoria da caverna ou o mito da caverna. Esse livro 7, ele gira em torno justamente dessa metáfora criada por Platão para pensar um pouco o que é a filosofia. Então vou pegar esse livro, vou sair um pouquinho, eu volto com vocês. Estamos aqui, essa é uma edição da República de Platão. E o trecho que eu prometi ler para vocês, ele começa assim. E agora, disse eu, compara com a seguinte situação o estado de nossa alma com respeito à educação ou à falta desta. Imagine uma caverna subterrânea, provida de uma vasta entrada aberta para a luz e que se estende ao largo de toda a caverna, e uns homens que lá dentro se acham desde meninos, amarrados pelas pernas e pelo pescoço, de tal maneira que tenham de permanecer imóveis e olhar tão só para a frente, pois as ligaduras não lhes permitem voltar a cabeça. Atrás deles, e num plano superior, arde um fogo a certa distância, e entre o fogo e os encadeados há um caminho elevado, ao longo do qual faze de conta que tenha sido construído
um pequeno muro semelhante a esses tabiques que os titeriteiros colocam entre si e o público para exibir por cima deles as suas maravilhas. Esse é o início do livro 7, de Platão. Vocês podem notar que é um texto que a gente vai dar um enfoque filosófico, mas também é um texto que pode ser pensado, por exemplo, em aulas de língua portuguesa. Se a gente percebe aqui a conjugação do verbo imaginar, imagina, ou do verbo fazer, faze, é uma boa entrada para você perguntar ao seu professor de português como é que nós construímos as conjugações imperativas dos verbos da língua portuguesa. Ao mesmo tempo, eu acho que tem uma coisa muito curiosa para trazer vocês para esse texto. Lembra quando Platão fala assim, ó, imagine uma caverna subterrânea provida de uma vasta entrada. Quando ele usa essa estrutura de linguagem, imagina, ele está fazendo com que a gente pense que, ao contrário do que muitas vezes algumas pessoas acham, esse exercício de imaginação é um exercício muito interessante para o trabalho da filosofia, né? Platão também usa um recurso de retórica que ele traz o público, como eu estou trazendo vocês para cá, e isso daí é um elemento muito significativo para vocês também irem atrás do professor ou da professora de português e pensar em algumas referências sobre esses artifícios retóricos que fazem com que uma pessoa tente convencer a outra dos seus argumentos, tente trazer outras para um início de conversa. E se vocês notarem bem, a própria estrutura do texto é uma estrutura construída em diálogos. Quando a gente lê o livro de Platão, a gente percebe que existem vários personagens, sendo Sócrates talvez o personagem central, e em todos os momentos eles estão dialogando entre si, fazendo perguntas, construindo respostas e, assim, construindo uma ideia de filosofia. Então isso é uma coisa muito importante. Percebam também que desde o início da minha fala, Platão está articulando a filosofia com a nossa educação ou a falta da nossa educação. Então, essa preocupação que nós temos até os dias de hoje, ela é muito antiga já. Vem até desde esses tempos antigos, desde esses livros antigos, em que a gente nota uma grande preocupação por parte desses pensadores, dessas pensadoras, sobre o tipo de educação que está sendo construída e oferecida pelas pessoas dentro de uma determinada convivência social, né? Então aqui, por esse primeiro trecho que eu li para vocês, tem algumas coisas que a gente pode pensar para tentar responder o que é filosofia, né? Antes de mais nada, é uma forma de conhecimento, é um determinado tipo de saber. É um saber que é pensado não apenas junto com a educação, mas com uma tentativa de refletir sobre essa educação, imaginando todas as possibilidades de desenvolvimento de um ser humano, imaginando todas as possibilidades de construção de uma cidade a partir da qual nós podemos ter uma boa vida. Esse é um ponto importante. Se vocês continuarem comigo, existe uma outra característica fundamental para a gente responder a essa pergunta. É que para Platão, para Sócrates, Aristóteles, esses pensadores, a filosofia é um determinado tipo de saber que está diretamente vinculado a uma ideia de liberdade. De alguma forma, existe uma pretensão, existe a colocação de um determinado problema sobre o que significa ser livre, o que significa um ser humano
capaz da liberdade ou um ser humano que anseia, tem a esperança de ser livre. Então aqui a gente tem alguns elementos básicos para imaginar essa alegoria da caverna, né? E a alegoria da caverna ela é interessante também porque ela faz com que a gente imagine um conjunto de pessoas que estão presas desde a infância, olhando para uma determinada parede, para o fundo da caverna, e essas pessoas só veem sombras. Essa ideia de ver sombra tem muito a ver com esses grilhões que nos aprisionam de maneiras muito abertas ou de maneiras sutis. E esse pensamento filosófico vai ser interpretado justamente como uma possibilidade de lançar luz sobre essas sombras e imaginar possibilidades abertas a cada um de nós de tentar chegar até uma determinada verdade sobre as coisas da vida, sobre o mundo e a respeito de nós mesmos, em termos de um autoconhecimento. Aqui a gente tem o primeiro ponto dessa nossa aula, né? O segundo ponto, ele tem muito a ver com os vários tipos de saberes que nós encontramos aqui na República de Platão. Todos nós sabemos, de experiência própria, que desde o nascimento, vivendo em sociedade, convivendo com a família, indo para a escola, indo para o CASD, trabalho, o ser humano ele vai adquirindo pouco a pouco, desde o nascimento, uma série de saberes, né? Eu acho que é interessante a gente mencionar isso daí para que a gente tenha uma dimensão de como fica a filosofia diante desses saberes. E, particularmente nesse livro de Platão, ele faz uma referência a os seguintes tipos de conhecimento, de saberes criados, partilhados pelos seres humanos. O primeiro conjunto diz respeito àquilo que ele chama de opiniões e crenças, né? Vocês podem imaginar que todos nós, nas nossas casas, nas praças, nas baladas, sempre temos opiniões sobre pessoas, coisas que aconteceram, alguma ideia que nós vimos num jornal, no YouTube, um filme assistido no cinema, em casa, um vídeo no celular, né? As pessoas defendem suas opiniões e muitas vezes elas nem sabem exatamente a origem dessas ideias ou de algumas ideias que são construídas e articuladas para que a gente seja capaz de expressar essa opinião, né? Junto com essas opiniões, o Platão ele também associa todos aqueles saberes que têm a ver com as nossas crenças, com os nossos valores mais importantes, e nós podemos imaginar também as crenças religiosas ou as mitologias que existiam e eram partilhadas pelas pessoas na cidade-estado, na região da Grécia Antiga, em Atenas, por exemplo, né? Essas crenças são muito importantes. As pessoas muitas vezes defendem essas crenças de maneiras emotivas, com muita força, né? E isso daqui ajuda a dar uma espécie de sentido para a vida e para o mundo. Além desses saberes, Platão ele também fala que existe um conjunto de ideias e de procedimentos que tem muito a ver com tudo aquilo que o ser humano produz e tudo aquilo que ele tenta reproduzir para sobreviver em sociedade. A gente pode imaginar todos os tipos de trabalho, tudo aquilo que era reunido na palavra artesanato, né? Um artesanato humano que era desenvolvido entre os gregos antigos ou entre outras civilizações, né? Junto com esses saberes artesanais,
Platão vai dizer que nós temos um outro conjunto de conhecimentos que tem a ver com aquilo que hoje, entre aspas, nós chamaríamos as ciências, né? Então, geometria, matemática, astronomia, medicina, todas essas áreas de saber têm certas ideias e procedimentos que fazem com que os seres humanos pensem sobre a vida e sobre o mundo de um modo em geral. O interessante notar aqui é que, com todo esse repertório de saberes, de uma certa forma, a preocupação de Platão com a filosofia faz com que a gente comece a pensar na seguinte questão, que eu também deixo para vocês refletirem um pouco mais sobre ela. Talvez todos esses saberes, opiniões, crenças, artesanatos e ciências, entre aspas, talvez todos eles sejam insuficientes diante do desafio da liberdade. Isso é um ponto muito importante. Por que eu falo que é importante? Porque mesmo esses saberes ditos mais científicos, né, de uma certa forma, para Platão, ele tenta argumentar conosco dizendo que todos eles nos deformam, num certo sentido. O que significa isso daí? Nos formam de uma determinada maneira. Nos formam de uma tal forma que a gente desenvolva um determinado tipo de visão sobre as pessoas, sobre o mundo, de acordo com as nossas práticas, os nossos saberes e um determinado tipo de compreensão que nós temos no mundo. Isso tinha uma importância considerável para Platão, se nós imaginarmos que, em alguns momentos durante a vida dele, ele esteve à beira da morte em função de alguns conflitos que aconteciam na época do momento em que ele viveu. Então, se ele sentiu essa ameaça, e se ele sentiu que esses conflitos políticos, esse apego ao poder e à luta pelo poder, de uma certa forma, ameaçava a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, a vida das cidades, então isso daí fez com que Platão, junto com outros filósofos, pensassem que talvez seria interessante um outro tipo de conhecimento que tem como uma de suas características o fato de nos convidar a construir uma reflexão, a pensar um pouco melhor sobre todos esses outros saberes que nós temos aqui. Então é como se a filosofia fosse uma espécie de conhecimento sobre os conhecimentos. Um saber capaz de refletir sobre os outros saberes. E ao refletir dessa maneira um pouco mais ampla, né, a gente poderia dizer, em termos de uma linguagem de hoje, até transdisciplinar, a filosofia ela se colocaria como um determinado tipo de saber mais interessante e mais qualificado para se pôr o problema da liberdade humana, da capacidade de se produzir um determinado tipo de conhecimento, de reflexão, que faria com que a gente tivesse uma possibilidade de chegar a alguma coisa que nós chamamos de verdade. Sobre nós, sobre a cidade, sobre a maneira como nós estamos no mundo, né? Então, esse é um elemento curioso e importante como um desdobramento, e para vocês também pensarem atualmente qual é o lugar da filosofia, considerando todo tipo de ideia que circula pela nossa sociedade e principalmente circula pelas redes sociais, né? Bom, a gente finaliza aqui essa segunda parte da nossa aula e agora a gente caminha para o último item desse nosso primeiro encontro a respeito da filosofia. Quando a gente lê a República de Platão,
nós percebemos que ele usa uma série de palavras que tem muito a ver com o olhar. Sombras, imagem, percepção. De alguma forma, nessa metáfora da alegoria da caverna, né, nesse jogo de luz e sombras, Platão ele coloca o olhar como o sentido do corpo humano que é central para o desenvolvimento de uma proposta de pensamento filosófico da maneira como ele concebia na Grécia Antiga, né? A gente pode imaginar todos os 5 sentidos que nós temos no corpo: os olhos, tato, audição, o olfato, o paladar, né? E há um privilegiamento dos olhos, do olhar, como o meio fundamental de se construir esse conhecimento que nós chamamos de filosófico, né? Mas o interessante também é a gente perceber que, em termos de filosofia, Platão também sugere que nós alimentemos uma certa desconfiança em relação aos olhos do corpo. Isso significa o quê? Que aquilo que nós olhamos ao redor do mundo, os objetos que estão distribuídos à nossa volta, as coisas e os seres que nós observamos na natureza e no espaço, né, nós temos uma primeira percepção através do nosso olhar. Mas essa percepção mais imediata, ela ainda não constitui um conhecimento verdadeiro, né? Então, nesse sentido, a gente precisa desconfiar dos nossos olhos. Nós temos que desconfiar de tudo aquilo que nós vemos, né? E essa desconfiança, em parte, ela passa pela maneira como os nossos olhos estão organizados e estruturados, até mesmo biologicamente. Você pode ir até o seu professor de biologia ou a sua professora de biologia e pedir para ele ou ela dizer algumas palavras sobre como um tigre enxerga, como uma águia vê as coisas ao redor e comparar essa capacidade óptica desses outros animais com a capacidade óptica do ser humano, né? Então, existem diferenças de ordem biológica. Mas o interessante é a gente notar também que quando nós falamos na possibilidade de construir um conhecimento filosófico que nos leve a isso que nós chamamos de verdade, é necessário que a gente tenha uma desconfiança em relação aos olhos do corpo, né? Para isso daí, Platão cria uma metáfora. Ele vai dizer que é muito importante para o pensamento filosófico aquilo que ele vai chamar de olhos da alma. Qual é a peculiaridade desse olhar da alma? Nós podemos pensar que é um olhar que não é imediato como esse que nós temos quando nós olhamos as coisas. Ou seja, tudo aquilo que a gente vê, é muito importante que haja um tempo de reflexão, um tempo de elaboração de perguntas, de busca de respostas, a fim de que a gente consiga ponderar mais e construir um determinado tipo de saber que não seja apenas esse imediato, né? E ao usar essa metáfora dos olhos da alma, Platão também está dizendo que, junto com essa capacidade de olhar, é necessário que exista um certo tipo de trabalho, de método de reflexão que a filosofia vai nos oferecer e que é muito importante para a gente se orientar em relação ao mundo, conhecer esse mundo, a vida, e ao mesmo tempo importante do ponto de vista de um autoconhecimento. Chamei a atenção para vocês, para essa centralidade
dos olhos do corpo e da alma na filosofia platônica, porque em outra aula, num outro momento, nós vamos ver que existem outras propostas de filosofia, outros tipos de saberes que eles partem dos outros sentidos que nós temos no corpo, né? Um saber relacionado aos cheiros das coisas, como aquele em que, no momento em que nós sentimos aquele odor de um doce ou de uma comida muito específica, a nossa memória é levada até a casa dos nossos avós, de uma avó em particular, e de um prato que ela fazia para a gente e que desperta essa nossa memória. Então, existem outros saberes e outras filosofias que também podem ser construídas a partir dos outros sentidos do nosso corpo. Essa foi a primeira aula de filosofia, uma introdução ao pensamento de Platão, à República, que ele escreveu. E eu espero que esse nosso primeiro encontro ajude vocês a pensar não apenas as questões que vocês andam enfrentando nos vestibulares, nas provas da vida, mas na própria existência de vocês. Obrigado pela companhia, encontro vocês na próxima. Até mais.